Olá a todos. Nós vamos, nessa videoaula, fazer uma discussão do pensamento de Émile Durkheim, né, que é um dos autores clássicos, né, da sociologia moderna. Né, é um autor que é da virada do século, um momento extremamente importante, mas, antes de tudo, eu queria deixar claro e fazer uma solicitação a todos que fizessem uma leitura cuidadosa do texto que foi disponibilizado na ferramenta que nós estamos adotando durante esse período de suspensão das aulas presenciais. E é uma leitura que tem que ser feita com muita atenção, porque requer, né, um certo cuidado, dada a sua complexidade. Né, embora seja um autor que trabalha muito com a realidade concreta, com o empírico, né, que é essa sua grande preocupação, mas tem um nível de complexidade que requer a atenção de todos. Bom, contextualizando, Durkheim, né, é um autor que viveu no período da virada do século XIX para o século XX, um período extremamente complexo, de muitas alterações e de muitas mudanças. Né, é o período da maturidade do Durkheim, em que ele vive, né, essas mudanças que estão ocorrendo nesse contexto e que isso reflete, inclusive, na sua produção teórica. Né? É um momento, por exemplo, um plano de conflitos, né, da Primeira Guerra Mundial. Durkheim morre em 1917, portanto, né, viveu ainda, morreu bastante jovem, menos de 60 anos de idade. Né? Então, viveu intensamente, né, dado que seus alunos, inclusive alguns discípulos, o próprio filho, né, que já se projetava como também um sociólogo que poderia ter produzido bons trabalhos, e que infelizmente tiveram a sua vida encurtada em função dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. É também um momento, aí, por outro aspecto, quando a gente pensa na questão econômica, extremamente interessante, né, porque é nessa passagem que nós vamos ver, por exemplo, a substituição da energia carvão pela energia elétrica. Né? A gente sai dos motores que são a vapor e aí a gente passa a ter a produção com energia elétrica e aí a combinação a, das, das, dos desenvolvimentos no campo administrativo, como o Taylorismo e posteriormente o Fordismo, nós vamos ter um impulso de produtividade tremendo, gerando inclusive novas cadeias produtivas. Né? Há uma série de mercadorias que antes não havia que passam a existir. A gente pensa o automóvel, o avião, a televisão, os eletrodomésticos, né, gerais, que, né, por motivos óbvios, até eram concebidos e pensados. Se a gente imagina Leonardo da Vinci, que já tinha imaginado uma série desses equipamentos, mas que faltava o essencial, que era essa capacidade de gerar dínamo, que é a energia elétrica. E aí esse invento ele surge, é difundido, e a gente tem um momento que combina algo interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que se produz uma riqueza fabulosa nesse período, é também um momento de geração de muita pobreza. Né? Há muitos conflitos sociais, né, que a gente chega, né, o ápice dessa contradição de geração de riqueza e de pobreza é a grande crise de 29-30, quando a gente tem uma grande depressão que atinge a, as economias desenvolvidas na época, né, Estados Unidos e a Europa como um todo, principalmente a Europa Ocidental já industrializada. Tem uma questão também interessante, né, não só a energia, mas também a produção e o uso do aço na indústria. O petróleo como tanto aí como fonte de energia, como insumos, né, que vinham surgindo e começava a ser, né, aproveitado na transformação industrial. Então, no campo econômico é um momento também de muitas mudanças. No campo cultural também há mudanças significativas, né? E aí mais precisamente na França, onde o Durkheim está vivendo e produzindo a sua obra, ele assiste, por exemplo,
mudanças e rupturas com a tradição, como a instituição do divórcio, o ensinamento, a educação que passa a ser uma educação laica, né, o afastamento concreto e real mesmo da religião, do ensino, né, e no campo político também, né, muitas transformações, né, dado inclusive, né, as dificuldades de sobrevivência dos trabalhadores, a emergência o fortalecimento que se assistia à época já de movimentos sindicais, o ideal, né, do comunismo que assombrava, de certo modo, as, os estados e os burgueses, né, os empresários. Então, nós tínhamos também, no sentido político, uma grande luta, um grande confronto, né, a partir das lutas organizadas. Então, esse contexto é um contexto, né, que influencia a obra de Durkheim e, como a gente vai perceber, né, ela se reflete, talvez, na sua busca maior, não só de trazer um estatuto, né, concretizar um estatuto iniciado lá atrás com Augusto Comte, e agora o Durkheim, né, ele busca, né, uma fundamentação metodológica, né, para a sociologia, né, onde inclusive a questão, por exemplo, da moral, né, a moral passa, né, a ser vista com Durkheim como, né, uma ciência, né, daí que ele deriva a ideia de que a moral é um fato social, né, e por conseguinte que os povos civilizados também são povos de direitos. Essas seriam as premissas, digamos assim, fundamentais, né, na obra de Durkheim, e principalmente que é alguém que busca, né, com método, né, e aí a gente pode pensar aquele que vai buscar afastar a sociologia da metafísica, né, das abstrações, de uma sociologia, como ele mesmo critica, ainda muito erudita, né, e muito afastada do real, do material empírico, e que ele procura inverter, né, esse modo de fazer sociologia, né, e traz aí uma ideia, né, que ele traz inclusive nas suas próprias obras. Né. A gente pode pensar inicialmente a sua tese, né, de doutoramento, que é da divisão do trabalho social, onde é uma obra magnífica em que ele já expõe os conceitos que vão aparecer fundamentais, como a divisão do trabalho, a consciência coletiva, né, os fatos sociais, né, que já estão presentes nessa obra, mas há uma certa inversão. Né? Posteriormente é que ele vai publicar, né, a obra onde ele vai fazer a descrição do método, que são as regras do método sociológico. Então, primeiro vem, na sua tese, a aplicação do próprio método, e depois ele publica, né, de forma magistral, né, então, um grande passo dado na sociologia, né, a primeira obra metodológica, né, onde o método é o papel central, né, a pedra angular de todo o seu esforço metodológico aqui aparece nesse livro, e, né, que talvez aonde a gente encontra de forma mais clara, que é a obra O Suicídio, onde a gente percebe a aplicação clara do método, que é onde ele, com o tema suicídio, ele procura mostrar claramente que o objeto da sociologia não se confunde com o objeto da ciência da natureza, como a biologia, e também não se confunde com a psicologia. E a escolha do tema é magistral, aliás, uma obra magnífica, né, que hoje a gente poderia dizer que é uma obra, né, que faz análises multivariadas, um apanhado de dados empíricos, né, extremamente magnânimo, né, com muitos dados. Bom, e o que Durkheim vai discutir na sua obra, o método, já que, né, nesse vídeo a gente vai privilegiar na nossa discussão essa contextualização que acabamos de fazer e a discussão, né, do seu conceito principal, que se apreendido, ele nos permite uma compreensão mais clara de
de toda a exposição metodológica da obra do Emile Durkheim, que é o fato social. E aí vale a gente, nesse primeiro vídeo, discutir o que é fato social. No senso comum, né, a gente precisa logo distinguir, porque há uma ideia de que todos os fatos que acontecem e transcorrem dentro da sociedade seriam fatos sociais. Se nós pensarmos o ato de dormir, que as pessoas durmam bem, né, é um fato que interessa a sociedade, né, que é importante para a sociedade, mas não necessariamente é um fato social. Se a gente pensar que as pessoas a coletividade dormindo bem, nós vamos ter menores problemas de saúde, menores problemas mentais, menores inclusive acidentes de trabalho, né, vamos ter produtividade maior, né, ter pessoas mais saudáveis nesse sentido, que teriam respostas para os interesses da sociedade numa escala mais, né, que daria uma produtividade maior, mas esse não é um fato social. Aí é uma questão orgânica. Né, e o fato social, ele, na verdade, enquanto fato moral, nós poderíamos pensar com os consensos instituídos na sociedade, que regulam o comportamento dos indivíduos, né, a partir do coletivo para o indivíduo. E de uma forma mais concreta, a gente podia pensar o seguinte, a partir de exemplos, e aí trabalhando com próprios exemplos do Durkheim. A gente não nasce sabendo ser irmão. A gente não nasce sabendo ser pai, a gente não nasce sabendo ser tio. A gente aprende a ser. Aprende a ser irmão, aprende a ser pai, aprende a ser mãe, aprende a ser primo, ser prima. Não é uma questão natural, né? Mas é uma questão aprendida. Então, os fatos sociais ele têm essa característica, eles são aprendidos. Por exemplo, aprender a ser honesto, é interiorizar a partir das relações sociais e das interações sociais nos grupos, que nós vamos inculcando em nós, né, esses aprendizados morais e vamos orientando o nosso comportamento por eles. Daí nós podíamos pensar, por exemplo, o seguinte: eu não posso ir contra os fatos sociais para conviver na coletividade, porque eles são também positivos e coercitivos. Eu posso até querer falar latim, posso ter o domínio, mas eu vou ser obrigado, no Brasil, prioritariamente, né, e quase de forma absoluta, a me comunicar com o português. Né? Um espaço aqui e acolá, por determinadas circunstâncias, eu posso usar um outro idioma. Né? Da mesma maneira em que há uma predominância, né, e uma obrigatoriedade para o uso da moeda corrente, o real, para a realização das trocas. Então há uma imposição que, se eu for contra, né, não vou conseguir me relacionar. Então a gente pode pensar, né, que muitas vezes há uma ideia de que o indivíduo que é honesto, ele é honesto em função de ser filho, né, de pessoas que também são honestas. Mas não é uma carga genética, não é uma transmissão genética. Isso é algo aprendido no meios, e aí vamos pensar no plural, nos meios em que o indivíduo transita e se relaciona, e esses meios vão impondo, né, essas regras morais que o indivíduo introduz e passa a reproduzir. A gente poderia pensar, por exemplo, o seguinte: o indivíduo que nasce em determinadas regiões do mundo árabe, a partir, né, dos próprios aprendizados da moral vigente, nós podemos ter indivíduos que vão ter uma relação familiar que diverge da relação familiar do mundo ocidental, em que você vai encontrar um homem se relacionando com várias mulheres. Por outro lado, se a gente for numa comunidade africana, a gente pode encontrar o inverso. Nós poderíamos encontrar um grupo de homens se relacionando com uma mulher. E sem que haja conflito, né? Inclusive todos numa relação de compreensão, né, e de entendimento, né, ao contrário do que nós temos no mundo ocidental, em que o indivíduo é levado a se relacionar prioritariamente, né, de uma forma heteromonogâmica. Né? Daí nós temos, de fato, uma imposição que leva o indivíduo, dependendo de onde ele se encontra no meio,
a manifestar-se, né, nos seus, digamos, desejos sexuais dentro de um determinado padrão, né, que é um padrão moral imposto pela sociedade. A gente poderia, por exemplo, ir para a questão do sentimento, né, e pensar que os indivíduos trazem em si uma capacidade de sentir, mas eles não trazem em si uma capacidade, a determinação de como sentir, por que sentir, para que sentir. Né? Podemos pensar, por exemplo, a questão da dor pela perda de pessoas queridas. Né? No mundo ocidental em que nós estamos cristão, né? nós choramos a perda das pessoas, né, que nós gostamos. Mas se a gente compara aí com os tibetanos, né, e o que nós vamos observar empiricamente é que, ao contrário, né, há digamos, uma felicidade com a partida de um ente querido, né, uma manifestação, um sentimento que é contrário, né, a esse sentimento em que nós costumamos. E mesmo quando a gente pensa, né, dentro de de uma mesma sociedade, podemos pensar a sociedade brasileira, em que é muito claro, por exemplo, as manifestações de dor, por exemplo, em velórios, quando você pensa a própria classe social, né, velórios em que às vezes a manifestação de dor ela é inibida, ela há uma certa coerção, né, em que os indivíduos sentem a dor, mas não manifestam com muita clareza. Em outras circunstâncias, em outras situações, né, a dor ela é exposta, né, ela não é escondida. Né. Então, os fatos sociais, né, por exemplo, que nós trouxemos aqui, a gente percebe aí algumas características, né, que é o fato de que não é natural, portanto é exterior ao indivíduo, não nasce com o indivíduo, é aprendido. Há fundamentalmente aí uma coerção, né, os indivíduos que escapam, né, a um comportamento dentro de um determinado intervalo, né, que a gente poderia ir pensando em termos estatísticos aí uma curva normal, um intervalo para mais ou para menos, né, de uma aceitação de um padrão definido. Um indivíduo que escapa muito a isso, recai sobre ele uma coercitividade, né? Portanto, os fatos sociais trazem em si uma coerção. Quando a gente pensa, por exemplo, fatos sociais relativos à moda, né? Um indivíduo que se veste de uma forma em que ainda não está, digamos, dentro de um padrão definido, né? E aí há uma coerção dado esse indivíduo que escapa, né, daquele padrão que naquele momento, circunstancialmente, é o que está em vigor. Podemos pensar, por exemplo, uma certa impulsão, se a gente olha para o nosso mundo contemporâneo, uma impulsão coletiva para que os indivíduos tenham cuidado, por exemplo, com a aparência física, né, o constrangimento que as pessoas, né, que estão fora do peso, digamos, do padrão normal, sofrem sobre si, né, inclusive levando alguns a ter a um adoecimento, né, em que, né, a pressão é tão grande que essa pessoa, né, manifesta determinados, né, adoecimentos por não suportar a pressão, né, ou ainda uma inibição, né, dado a coerção que muitas vezes vem em formas de brincadeiras, né, como por exemplo as brincadeiras jocosas com os indivíduos que escapam digamos, ao padrão de sexualidade vigente, hoje de uma forma, né, não tão forte, mas no passado recente dentro da sociedade brasileira, alguém que escapava, por exemplo, ou que tinha um comportamento fora do padronizado, que era o comportamento heterossexual, né, era vítima de chacotas, de brincadeiras, né? Ou pensar questões, por exemplo, um pouco mais tardia no nosso tempo, aqueles que, principalmente as mulheres, que retardavam a entrar numa união estável, num casamento, né, e que de forma pejorativa eram discriminadas como a pessoa que ficou para titia, né, a coroa, né, que seriam formas de, na verdade, trazer o indivíduo para o padrão estabelecido. Então, quando a gente olha para
a sociedade como um todo, né, o que nós vamos perceber é que os fatos sociais, que são as regras morais, elas estão em todos os lugares, né? Desde as questões até mais simples, como, por exemplo, o comportamento do indivíduo a uma mesa no restaurante, em lugar público, né, que tem que cumprir um determinado ritual, um determinado regramento, né? A gente pensa as regras básicas de convivência, como o da fila, de respeitar determinados privilegiados, né, no sentido de que pessoas em determinadas condições teriam um privilégio, que hoje, no caso brasileiro, já se transformou numa norma jurídica, mas que antes de ser uma norma jurídica, era só uma norma cultural e que exercia sobre os indivíduos uma coerção para o respeito a essa condição. Então, a compreensão que a gente tem que ter com Durkheim é que todas as sociedades elas se regem por regras. E essas regras não necessariamente são direitos formais, né? Ou seja, regras jurídicas. E que não existe grupo que não construa para si regras de convivência. Né? Se a gente pensar, por exemplo, grupos isolados, né? Como os grupos do sistema penitenciário, tem todo um conjunto de regras, né? Onde há valorização do indivíduo, onde há constrangimento para determinados comportamentos, inclusive punições determinadas, dependendo da ação e do comportamento do indivíduo naquele ambiente, assim como, por exemplo, dentro de uma sala de aula, acordos tácitos, como o constrangimento que passa um aluno que, digamos, dedura um colega que estava fazendo práticas de métodos escusos numa prova, né, e que é mal visto pelos demais colegas porque denunciou. São acordos tácitos, na verdade, que são acordos morais que estão dentro dos grupos que levam os grupos a funcionamento. Então, de uma forma extremamente superior, muito mais alargada, nós vamos ter um conjunto enorme de fatos sociais regulando o comportamento e que superam em larga escala as normas jurídicas. O que nós vamos ter é que muitas dessas normas e fatos sociais elas são transformadas, né, por uma necessidade de que a própria cultura já não consegue controlar os indivíduos, e nós vamos ter, né, essa passagem aí de alguns fatos sociais, fatos normais, que passam a ser leis. O que significa dizer, portanto, que lei é fato social. Porque tem, inclusive, todas as características. É aprendida, né, é exterior ao indivíduo, é coercitivo e funciona dentro de uma certa extensão de indivíduos. Aí é importante a gente entender que não existe o fato social do eu sozinho. O fato social ele é concernente ao grupo, né, e não ao indivíduo. Bom, gente, espero que a gente tenha conseguido trazer os elementos básicos, né, do conceito primordial do Durkheim, que é fato social. E aí eu pediria para que nós tivéssemos uma leitura atenta e cuidadosa para que a nossa discussão, né, que ocorrerá nos encontros das próximas aulas, no meio, né, por intermédio de conversa, de chat, a gente tenha um esclarecimento mais aprofundado do tema. Então, boas leituras e até o nosso encontro virtual. Um abraço a todos.